Vamos orar aqui antes, gente? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, maravilhoso que tivemos aqui, Senhor, de adoração a Ti. Eu peço, Senhor, que agora o Senhor possa, Senhor, usar a Tua palavra, Senhor, para poder alinhar o nosso coração ao Teu, alinhar, Senhor, a nossa vida à Tua, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, continuar glorificando o Teu santo nome, com as nossas ações, com as nossas atitudes e principalmente com a nossa vida, no nome de Jesus, amém. Amém? Vocês estão bem? Queria pedir se pudesse deixar o spot ligado, porque a luz aqui, como eu sou muito alto, a luz bate direto nos meus olhos e dá uma cegada. Como que vocês estão? Hoje nós vamos continuar, porque dar início à nossa série de mensagens, uma vida abençoada. Quantos aqui têm a vida abençoada? Isso, nós vamos hoje descobrir e vamos afirmar isso no nosso coração. Essa semana foi bem interessante, porque eu estava preparando a pregação, preparando aqui o que eu ia compartilhar com vocês, e lá em casa eu tive aquele momento com a minha esposa, sabe aquele momento que parece que o tempo para? Quantos casados aqui já tiveram esse momento? Que o tempo para, parece que tudo começa em slow motion. Que momento foi esse? Eu e minha esposa, a gente estava na sala e começou a tocar uma música lá, e aí a gente levantou e começamos a dançar. Sabe, parece que tudo começou no slow motion, assim, sabe? E a gente começou a dançar, a se curtir, a trocar ideia, e ela virou para mim e ela disse assim para mim. Ela falou: amor, nós temos uma vida muito abençoada, não é? E eu olhei para ela, vou até me emocionar, meus olhos se encheram de alegria. Gente casada tem momentos assim ainda, sabia, gente? Você tem aí com a sua esposa? Se não tem, se sacode aí, bichão. Tem que ter momentos ainda. O romance não acabou, amém, mulheres? E aí ela olhou para mim e meus olhos se encheram de alegria. E a primeira coisa que veio no meu coração foi: é verdade, eu sou um homem muito abençoado. Porque tenho Jesus, porque tenho a minha família e porque tenho meus amigos e a minha família espiritual. Mas a palavra Jesus, ela veio muito clara e muito rápida no meu coração. É por isso que hoje eu quero compartilhar com você a segunda mensagem da nossa série, Uma Vida Abençoada. E o nosso tema é: tudo começa com o coração. Eu queria ler com você Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é uma pessoa abençoada a partir do momento que você entendeu quem te faz abençoado, a partir do momento que você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador. A partir desse momento, todas as promessas de Deus se abrem para a sua vida. Todas as promessas de Deus começam a fazer parte daquilo que você é. Você começa a ter acesso a todas as promessas. Isso te torna uma pessoa abençoada. E quem é abençoado, abençoa. Você pode repetir comigo? Quem é abençoado, abençoa. E o que é abençoar? Abençoar é transmitir, é providenciar algo, é dar algo. Por isso que todo ato de dar
começa com a atitude do coração, porque tudo tem a ver com a nossa essência, de como damos, de como entregamos a Deus. Ou seja, a adoração, a nossa vida é uma vida de adoração, é uma vida de entrega, é uma vida de livre oferta, é uma resposta de amor a Deus, pelo amor que Deus tem por nós. Isso nós só conseguimos quando nós temos um relacionamento real com Ele. Em 2 Coríntios está escrito: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com a alegria. Então tudo começa com o coração. Deus, quando Ele olhou para você, a primeira coisa que Ele viu em você foi o seu coração. Então, ser cristão, participar do reino de Deus, começa com o coração. Amém? Entenderam? Então vamos ver se você entendeu. Vamos ajudar o Vitor. Vitor está aí? Vamos ajudar o fotógrafo a fazer uma fotinho para o feed? Vamos? Faz assim para mim, ó. Tudo começa com o coração. Você pode fazer para mim? Vamos lá. Tudo começa... Vou fazer de novo para ele pegar. Pegou aí, Vitão? Tudo começa... É isso. Uma reunião, um culto a Deus é uma reunião participativa. E nós viemos aqui compartilhar isso, a participação. Amém? Então eu queria ler com você aqui 2 versículos, para que a gente possa analisar. O primeiro está em Mateus 7, 1-2. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julguem, Lucas 6, 37 e 38, diz assim: não julguem a vocês e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e não serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Uma pergunta muito simples aqui é que nesses versos não é citado a palavra dinheiro. O contexto aqui desses textos é julgar ou não julgar. A palavra dinheiro, ela não aparece nesses versos. Porém, por que quando a gente lê esses versos nos dá a impressão que estamos falando de dinheiro? Por quê? Porque nós ouvimos a palavra dar. Quando a gente ouve a palavra dar, isso mexe um pouco com a cultura que a gente viveu, com a raiz do pecado que a gente nasceu. E é muito interessante porque quando a gente fala de graça, quando a gente prega uma palavra sobre graça, é impossível não falar de dar, até mesmo porque Deus doou, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. Quando a gente fala aqui de casamento, é impossível não falar de entrega, não é verdade? Porque um casamento não tem como dar certo se um cônjuge não se doar pelo outro no relacionamento. Então, tudo começa com a entrega. A entrega, ela começa com o coração. E é muito interessante porque você pode estar pensando, eu vim aqui hoje, quando você leu o tema da série, Uma Vida Abençoada, você já deve ter ficado, vamos falar de dinheiro, vamos pedir dinheiro, vamos falar sobre finanças. Mas é muito interessante porque você pode estar aqui hoje nos visitando e a seguinte pergunta está no seu coração: a igreja está atrás do meu dinheiro. Eu queria dizer uma coisa para você: a igreja não está atrás do seu dinheiro, mas o Senhor está atrás do seu coração. E o seu dinheiro mostra aonde o seu coração está.
O Senhor está atrás do seu dinheiro e o seu coração e o seu dinheiro mostra. O Senhor está atrás do seu coração e o seu dinheiro mostra onde o seu coração está. Amém. A produção vai providenciar outro copo de água para mim. Por que eu estou dizendo isso? Quantos aqui tem academia no seu condomínio? Quantas vezes você vai na academia durante a semana? Cri, cri, cri. Quantos aqui pagam academia? Pagam. Quantas vezes você vai na academia? Ah, Elton, eu vou no mínimo 3 vezes por semana com ódio no coração. Não é verdade? Força no ódio, né? Tanto que a maioria aqui posta aquela fotinho, né? Aquela fotinho de espelho, né? Tá pago. E a gente escrevendo, ó, tá pago. A gente não escreve, eu fui, venci, sofra Satanás, bora. Não, a gente escreve, tá pago. Sabe por quê? Porque isso mostra o que a palavra nos diz. Olha uma outra coisa interessante. Quantos aqui investem na bolsa? Poucas pessoas, mas a partir do momento que você começa a investir na bolsa de valores, você começa a desenvolver o hábito de olhar, de acompanhar. Por quê? Porque você colocou o seu dinheiro lá. Então, tudo que você coloca o seu dinheiro, você acompanha. Olha que interessante. Em tudo que você coloca o seu dinheiro, você acompanha. Quero louvar a Deus pela vida do Daniel, gente. E que o som aqui, que deu uma zoadinha aqui, hein? Ou seja, eu quero deixar uma pergunta no seu coração. Você quer o seu coração no reino de Deus? Quantos aqui querem colocar o coração no reino de Deus? Então, coloque o seu tesouro no reino. Coloque o seu tesouro no reino. Disse Jesus, pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por quê? Porque o padrão é Cristo. Ele é o nosso modelo e nosso desejo é nos tornarmos semelhantes a Ele em tudo. Aprendemos isso com a vida de Jesus. Jesus colocou a vida dele inteira no reino. Inteira no reino, e viveu aqui entre nós durante o período totalmente dedicado a isso. Isso é uma questão do coração, porque tudo que você entrega, você recebe de volta. E o mais interessante, existe uma diferença muito grande de estar no corpo e participar do corpo. A palavra diz que nós somos membros de um só corpo. E só participa do corpo, só participa da família quem é filho. Quem é filho. Essa é uma mentalidade que, depois de muitos anos, eu vi que meu pai trabalhou no meu coração, mesmo antes de ele ser cristão e eu também. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, 16 anos de idade, eu recebi meu primeiro salário. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Eu lembro que meu pai me chamou e falou, amigão, já que você começou a trabalhar, está na hora de você começar a ajudar em casa. Eu, é mesmo, pai? Eu falei, não, demorou, deixa o 100zão aí para você toda semana, todo mês, tal, ajuda aí com alguma compra, tal. E ele falou, não, você vai me ajudar com a conta de telefone. Gente, aos 16 anos, não existia celular, tá? Já coloquei aqui minha idade, não tinha celular. E aí, naquela época, eu, adolescente, por volta dos 16, 17 anos, usava muito o telefone, Tá, coisas que não cabem aqui no momento. E aí meu pai falou, não, você vai pagar a conta de telefone. Por quê? Porque o custo de telefone é um custo variável. Cada vez você mais usa, naquela época, cada vez você pagava mais. Sabe o que aconteceu, gente? A conta de telefone abaixou em casa.
abaixou drasticamente. Por quê? Porque era o Elton que estava pagando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o filho, ele participa. E tudo que eu entrego na minha casa, volta para mim. Porque eu estou participando daquele ambiente, entende? Entende a mentalidade de filho? A mentalidade de filho não é questionar. Mas isso é do Velho Testamento. Isso é do Novo Testamento. Isso não sei o quê. Mas eu vou entregar dinheiro. O que vão fazer com o meu dinheiro? O que não sei o quê. Cara, isso não cabe. Porque nós entregamos ao Pai. E o Pai administra. O Pai faz. Amém? E tudo eu como filho coloco, eu também usufruo. E é por isso que nós queremos avançar. Mas que para isso acontecer, nós precisamos entender e como ter um coração generoso. Portanto, como eu e você podemos desenvolver um coração generoso? Gente, eu vou ser bem transparente aqui. Só há um jeito. Só há um jeito. E o jeito não é algo como uma pomba vindo, você sentindo um arrepio, você falando, me tornei generoso. Meu coração foi transformado para generoso. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, Ele já transformou o seu coração. Você já começou a ser transformado de dentro para fora. Amém? Seu coração já começou a ser regenerado. Mas só há um jeito de desenvolver esse coração. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você recebe o coração generoso. Só que, por muitas vezes, você precisa agora desenvolvê-lo. E só há um jeito, que é obedecendo e praticando as Escrituras. Não tem jeito. Obedecer e praticar. Para isso, eu queria ler com você um livro que é difícil ver na igreja a leitura sobre esse livro, que é o livro de Deuteronômio. E é interessante porque Deuteronômio, ele origina-se de duas palavras gregas, que juntas significam segunda lei. O livro chama assim porque ele registra a repetição das leis dadas de Moisés no Sinai para o povo de Israel. É uma repetição. Ou seja, teve toda a parte de Moisés, de entrar, toda passada pelo deserto e tal. E aí quando passou e começou a acontecer as coisas, o povo começou a esquecer. Então, foi levantado o livro de Deuteronômio para que a gente possa relembrar. E uma coisa muito interessante que eu estava estudando é que a mensagem de Deuteronômio, ela traz 3 exortações. 3 exortações para a nossa vida. A primeira é recorde, a segunda obedeça, a terceira cuidado. Pode repetir comigo? Recorde, obedeça e cuidado. A primeira recorde é justamente para que a gente possa se recordar quem nós somos em Cristo. Quem nós somos filhos. Nós precisamos recordar qual é a nossa identidade. A segunda é obedecer. A palavra de Deus, a lei no Antigo Testamento, foi dado para que nós possamos ter uma direção, para que a gente possa obedecer. E a terceira é cuidado. Atente-se, sabe por quê? Cuidado, porque Deus não nos obriga a nada. Porque se Deus te obrigasse a obedecer, não seria obediência. Não é verdade? Se Deus obrigasse cada um de nós aqui a obedecer, não seria obediência. Então eu queria aqui ler os 7 primeiros versículos, que vai falar justamente desse resumo. A palavra diz assim, Deuteronômio 15, 1, diz assim: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contando que obedeçam em tudo o Senhor, ao seu Deus, e coloquem em prática
toda essa lei que hoje lhes estou dando. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração. Cuidado, não endureçam o coração. Nem fechem a mão para o que o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem liberalmente o que ele precisar. Aqui fica claro que a sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Sendo assim, eu quero destacar 5 pontinhos bem rápido para que a gente possa já caminhar aqui para o final. O primeiro é: aprenda a lidar com o coração egoísta. Tá aí na tela aí o Deuteronômio 15:9, diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. Então o que acontecia com o judeu? Quando essa época começava a chegar, ele parava de ajudar, ele parava de doar, ele parava de ser generoso, porque ele fala: pô, se eu emprestar para o Eric, já já eu vou ter que perdoar essa dívida, porque não vai dar tempo do cara me pagar, então eu vou sair no prejuízo. Esse era o pensamento. E é muito interessante porque é um pensamento egoísta, porque olha só, quem aqui é pai ou mãe sabe dessa verdade. Uma das primeiras coisas que nós queremos ensinar aos nossos filhos é o quê? É compartilhar as comidas e os brinquedos. Não é verdade? Quem aqui é pai e mãe? Me diz aí, dá um sorrisinho só para mim. É facinho, né? É uma luta, é uma luta. Sabe por quê? Porque em Gálatas 5:20 diz assim, que o egoísmo é fruto da carne. Nós nascemos egoístas. Nós pensamos em nós. E aqui, nós precisamos entender que, para que a gente possa desenvolver um coração generoso, nós vamos precisar lidar com o egoísmo. A lidar. Porque o egoísmo não é uma coisa que vem, sarou e depois eu tenho que lidar, e nunca mais vou ter. Não, é algo que você vai ter que lidar, talvez durante a sua vida inteira, até que o Senhor venha. Amém? Segundo ponto, nós precisamos saber lidar com o nosso coração ansioso. Está no próximo versículo, Deuteronômio 15:10, diz assim: dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Nós precisamos entender que essa é uma questão de coração. Por quê? Porque o egoísmo ele nos ataca antes de ofertarmos e a ansiedade nos ataca depois. É assim com você? Quantos de vocês já doaram alguma quantia importante ou investiram em alguma coisa que quebrou, que deu errado, e depois você ficou aflito no seu coração se questionando: pô, não devia ter doado, pô, não devia ter investido, não é assim? Quero te contar um testemunho, vou ser vulnerável aqui agora. Teve 2 episódios que foram muito fortes comigo. Um episódio foi quando eu me converti lá para os 18, 19 anos. E o outro episódio foi há uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás. O primeiro episódio foi, eu estava numa reunião de jovens, né, vibrando com a moçada e tal. E aí no momento do ofertório o Senhor falou no meu coração: entrega para mim tudo o que você tem na carteira. Eu abri minha carteira, tinha na época uns R$50 lá. E aí eu falei: só tem 50, mas a galera depois vai sair para comer. A gente vai sair para o rolê, a gente vai sair para pizza. Eu não vou ter dinheiro, então eu não vou conseguir sair. E aí o Senhor, o Espírito Santo no meu coração: entrega, filho. Você é filho, você faz parte, entrega. E aí eu lembro que eu fiquei ali relutando, sabe? É o que a palavra diz.
ansioso, fiquei ali, eu vou ter que entregar, vou ter que dar. Ficou aquela cobrança, aí eu peguei e entreguei. Assim que eu entreguei, acabou o culto, a galera começou a se movimentar para sair, e eu comecei a ficar com aquela cara, poxa, vou para casa, não vai dar para ir. E aí Deus nos surpreende, levanta um irmão que nos ama e fala, Elton, cola com nós que nós banca. Uma outra coisa foi ao inverso. Há 7 anos atrás, eu ganhei como é que fala? Uma ação contra uma empresa, né, de justiça de trabalho e tal, eu ganhei. E aí entrou uma bolada de uma vez assim, vrau, entrou uma bolada. Aí ficou aqui no meu coração. Fui para a igreja domingão, feliz da vida, né? Um dinheiro que eu estava esperando já há 7 anos. Fiquei 7 anos esperando um dinheiro. Eu estava já aqui, a corda bamba no pescoço, entrou o dinheiro. Sabe o que você fala? Glória a Deus. Aí fui para a igreja e falei, não, vou adorar, vou glorificar a Deus. 7 anos esperando esse dinheiro, o dinheiro entrou. Aí a hora que entrou, veio o ofertório. Aí o Senhor falou no meu coração, e o dízimo, amigão, do que você pegou? Aí eu falei, de boa, deixa eu ver aqui quanto entrou. E quanto vai ter que sair? Ixi, velho. Rapaz, que esse valor dá para comprar um carro. Rapaz, que esse valor dá para viajar 2 vezes para Disney. Eu comecei interiormente a ter que lidar com o meu egoísmo. Por quê? Porque o valor do dízimo era alto. Dar dízimo de 100 conto quando você ganha 1.000 é baba. E agora quando você ganha 100 mil, você tem que dar o dízimo de 10. Sabe por que eu tô te contando uma experiência que eu tive? Sabe por quê? Porque eu precisei lidar com a ansiedade. Eu precisei lidar com o meu coração egoísta. E eu não dei no Relevância, viu? Porque eu não estava no Relevância. Eu dei numa outra igreja que eu estava de passagem. Não era nem o lugar que eu seria plantado, e eu já sabia que eu não seria plantado naquele lugar. Que era um lugar de passagem, que Deus já tinha me falado. Mas mesmo assim, eu tive que aprender ali, sozinho na cadeira ali. Porque isso aí é algo muito pessoal, não é, gente? É algo muito pessoal, mas o Espírito Santo falando para mim, você não veio aqui me glorificar? Você não veio aqui dizer que eu te acudi? Então, eu dizimei. E quando eu fui para casa, eu precisei lidar com ataques do inferno na minha mente. Com ataques ao meu coração ansioso. Que aquele valor, eu poderia fazer muitas e muitas outras coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Até hoje, aquele valor não me fez falta. Não me fez falta. E eu daria tudo de novo. Sabe por quê? Porque como cristãos, nós precisamos aprender a desenvolver o nosso coração generoso. E isto está no próximo versículo 14, que diz, deem com generosidade os animais do seu rebanho, do produto de sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus quer que sejamos generosos, porque nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar hoje. Deus olha para os seus filhos e daí falar, quando você crescer, quando é que você vai crescer e ser generoso como eu? Porque o meu papel e o seu é sermos semelhantes a Jesus. Tem um antigo provérbio popular, bem antigo, que diz assim, eu quis anotar aqui, diz assim, o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho. É forte isso, né? E é uma verdade nas nossas vidas. O dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Porém, eu quero que você entenda que tudo isso tem a ver com o nosso coração. E a generosidade não é apenas suprir as necessidades do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus às pessoas. Isso também eu aprendi vivendo em família, vivendo em comunidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente
Deus move o nosso coração muito, né? A gente anda com pessoas, a gente pastoreia, a gente está na casa das pessoas, a gente acaba vendo alguma necessidade. E aí o Espírito Santo parece que realça, né? Pô, ajuda a Nicole aqui, ajuda fulano ali, a pessoa quebrou o carro, vou ajudar a comprar, vou ajudar a pagar um aluguel, vou tal. Você começa a se mover, né? Generosamente. Porém, a palavra aqui diz que a gente também tem que se mover na abundância. Não é só... O Eric, por exemplo, o Eric não está passando nenhuma necessidade. Mesmo assim, eu preciso me mover e abençoar ele, mesmo ele não precisando. Isso é ser abundante. Mas quantos de nós, às vezes, só se move na necessidade? A gente não se move na abundância. Talvez você olhe e fale, mas a igreja é rica, a igreja tem um monte de coisa, não precisa do seu dinheiro. Realmente, foi o que eu te disse, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus quer o seu coração. Então, um coração generoso, ele se move também na abundância. E o quarto ponto aqui, que é algo muito nítido para nós, que é desenvolver um coração agradecido, porque nós precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou e que sem Jesus nós não éramos e não tínhamos nada. Tem um versículo aqui que é o versículo 18, que diz assim: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você quiser. Deixa eu só parar 2 minutinhos aqui nesse ponto. Quero ministrar algo muito forte no teu coração, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana, porque essa palavra também é para mim. Sabe o que o Senhor ministrou muito no meu coração? A primeira frase que diz assim: não se sinta prejudicado. Quantos de nós, às vezes, por sermos generosos, nós nos sentimos prejudicados, feridos ou ofendidos com alguém ou com alguma coisa? Então, sabe o que eu quero ministrar no teu coração? Libera essa ofensa, libera perdão. Você não sabe da minha vida, da minha frustração que eu passei na minha igreja antiga, que eu ofertava e o pastor trocava de carro, o pastor viajava, o pastor usava o dinheiro para fazer coisas pessoais. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, ele vai se ver com Deus. Libera, não fica preso nisso. Deus olhou para o teu coração, você entregou de coração. A responsabilidade de administrar está em cima de outra pessoa que Deus chamou. E essa pessoa vai ser cobrada por essa administração. Então libera, não fique preso nisso. Sabe por quê? Porque você acaba não avançando. Você acaba, como filho, se fechando e não participando daquilo que o seu pai tem para você. Então avance, libere essa ofensa, libere essas coisas. Eu falo isso de coração e de vida. Eu já passei por isso. E eu já resolvi na minha vida que eu liberei, que eu vou liberar. E é por isso que hoje, algo que eu nunca quis fazer, que era cuidar de finanças, hoje Deus me levantou e sou eu que cuido das finanças daqui. Sou eu. É uma responsabilidade que está sobre mim, que eu nunca quis ter. Nunca. E Deus sabe disso. E Deus sabe o temor que eu tenho em administrar isso. De não sair 1 centavo da caneta. De tudo que os funcionários financeiros que tem aqui fazem, eu confiro. Não precisava, porque eu tenho gente para fazer isso. Eu confiro. De tão zelo que eu tenho. Sabe por quê? Porque o dinheiro é do Senhor. Pastor Gerson já teve um tempo comigo sobre isso, né, pastor? Na dificuldade que é. Mas sabe por quê? Porque Deus está atrás do teu coração generoso. E eu, como seu irmão, não posso falhar com você. Nós, como seu irmão, esta igreja, esta comunidade, não pode falhar com você. Então, libere
libere perdão. Não se trave, não se trave. Porque às vezes é por causa de um detalhe, de uma coisinha tão que você não avança. E eu não vou dizer nem como outras pessoas dizem de púlpito, né? Não prospera, não ganha dinheiro, não avança. Não, você não avança como filho. E filho engloba tudo. Não engloba só sua vida financeira, engloba tudo. Tudo. E por fim aqui, desenvolva um coração premiciador. Dê primeiro ao Senhor. Dê primeiro ao Senhor. Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Eu não vou entrar tão a fundo aqui no primiciador, porque as próximas pregações vão dar mais detalhes disso. Eu quero concluir aqui que quando você lida com egoísmo e com ansiedade, você desenvolve o coração generoso, agradecido e primiciador. Deixa eu te dizer uma coisa, acho que vai estar até aí na tela. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Muda esse shift seu aí. Muda. Nós cansamos de repetir aqui durante o nosso momento de generosidade. Não tem nada na Bíblia dizendo que você vai para você ter alguma coisa, você tem que dar. Não, eu preciso dar carro, eu preciso dar vida, eu preciso dar. Cada vez eu vou dar mais, eu vou ter. A gente dá porque a gente já está recebendo. E sabe por que a gente recebe mais? Porque a gente dá. Porque o Senhor quer que eu e você sejamos como um rio à beira do riacho, onde as águas são largas, o riacho passe. Então cada vez, Deus sabe que quem tem um coração generoso recebe muito, porque sabe que abençoa muito. Porque eu e você somos abençoados. E porque eu e você somos abençoados, nós vivemos para abençoar. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter lutas, não vamos ter dificuldades, talvez até não vamos passar necessidades, mas a palavra nos garante que Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é que coloca a mão sobre a nossa cabeça, é Ele que providencia o socorro. Amém? Se coloque em pé comigo, porque eu quero declarar os últimos 2 versículos aqui, Deuteronômio 28:3 e 28:6, que a palavra diz assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, porque os abençoados são satisfeitos. Amém? Coloque a mão no seu coração. Gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus. Pai, entramos, ó Pai, em alguns pontos aqui, Senhor, até falando de práticas, e práticas que o dinheiro desenvolve em nós. Mas, ó Pai, o teor desta pregação aqui, Senhor, é para que o nosso coração, Pai, esteja no lugar certo. Pai, alinha, Pai, o coração do teu povo ao teu. Alinha, Pai, o coração do filho. Pai, se há alguém aqui, Senhor, que ainda não te aceitou, que ainda não tem esse coração de carne, esse coração regenerado, esse coração, ó Pai, a qual se faz uma nova criatura, Pai, toca nele agora no nome de Jesus, que haja uma transformação agora por completo, haja uma transformação agora, Pai, de dentro para fora. Pai, porque tudo o que falamos aqui, Senhor, tem a ver com o coração e tem a ver com o que o Senhor faz no nosso coração. Pai, desenvolva, Senhor, um coração, Pai, generoso em nós. Oh, Pai, que todo egoísmo, Senhor, toda ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, tira do nosso coração, ó Pai, essas coisas que nos impedem de avançar, nos impedem de ser generosos, nos impedem, Senhor, de provar milagres, de provar bênçãos, de provar, ó Pai, de ver, ó Pai, novas famílias alcançadas, de ver, ó Pai, o teu reino avançando, de ver, ó Pai, a igreja brasileira, Senhor, avançando, Senhor. Pai, nós, ó Pai, repudiamos e repreendemos todo espírito de miséria.
ó Pai, toda a mentalidade, Senhor, ó Pai, que por anos, ó Pai, foi colocada no nosso país, ó Pai, uma mentalidade corrupta, uma mentalidade, ó Pai, de egoísmo, uma mentalidade de segurar aquilo que o Senhor tem nos dado. Torna, Senhor, o nosso coração, ó Pai, o coração da nossa geração, um coração doador, que nós possamos entender, Senhor, que a entrega começa no nosso coração, ó Pai, e que nós possamos nos mover em busca desta entrega, de uma entrega diária, de uma entrega contínua e de uma entrega, Senhor, até que o Senhor venha, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém. A gente nessa série, né, só para deixar bem claro para todo mundo, a gente não está fazendo essa série porque a igreja está precisando de dinheiro, viu, gente? Nós estamos muito, graças a Deus, estamos bem financeiramente. Deus tem honrado a igreja financeiramente. Como o pastor Elton falou, é um milagre que a gente tem vivido aqui. Então assim, tanto é que a gente não está fazendo um momento de dízimo e oferta depois, porque a gente não quer manipular o coração de ninguém com essas mensagens, né? Mas a gente quer ensinar, né? O que Deus falou comigo, né? Que na palavra de Deus, quando aparece que o inimigo, ele age nas trevas na nossa vida. Sabe o que quer dizer as trevas na tradução original? Quer dizer falta de conhecimento. Se a gente não tem conhecimento sobre algo, é onde o inimigo vai agir na nossa vida. Então a gente tem que entender o que a Bíblia nos ensina sobre esses pontos, o que a Bíblia nos ensina sobre como a gente lidar com o dinheiro, com as finanças, o que Jesus nos ensinou sobre isso. Então é isso que nós vamos tratar nessa série, sabe? É uma escolha sua, se você quer viver esses princípios e aplicar ele na sua vida ou não. Não é uma regra, não é uma obrigação que nós queremos colocar para ninguém aqui, mas é uma escolha que você tem, né? O que a gente está ensinando aqui são coisas que eu vivo na minha vida, né? Coisas que eu sei que o pastor Elton vive na vida dele também, né? Só contando um testemunho antes da gente encerrar aqui. Eu lembro que quando a gente mudou para cá, gente, nós tomamos um passo muito grande financeiramente, né? Nós tínhamos um custo fixo de 30 mil reais por mês. Nós assumimos um custo fixo aqui de 70, 80 mil reais por mês, né? Só com o prédio. Imagina, de dinheiro que a gente não tinha. Deus direcionou, sentimos paz, tivemos uma reunião com os pastores, decidimos vir. Teve um mês, né? Eu nem mexo nas finanças aqui, gente, porque eu não quero saber. A gente toma decisões, tem muito temor com o dinheiro que entra aqui, mas eu não gosto de mexer com isso, né? Porque não quero que isso atrapalhe de alguma maneira o ministério que Deus tem colocado para nós aqui. Pastor Elton, um mês foi pagar as contas da igreja aqui, e aí no dia de pagar o aluguel não tinha o dinheiro. E aí ele falou que para me preocupar, ele não me contou nada, não quis me contar. Ele falou que ele ajoelhou no chão, falou assim: eu vou orar aqui, vou colocar diante de Deus, vou abrir a conta e vamos ver o que vai dar, né? Não tinha dinheiro para pagar aluguel naquele mês. Ele ajoelhou para orar, e aí ele falou que o horário limite para pagar a conta era 5. Ele abriu a conta 4h50, alguém tinha depositado uma oferta exatamente no valor do aluguel que tinha para pagar da igreja naquele dia, né? Então assim, Deus tem provido para nós aqui. Nós não estamos fazendo essa série aqui porque a igreja precisa. Nós estamos fazendo essa série aqui porque você precisa dessa mensagem. Você precisa desse conhecimento. Você precisa entender. Você precisa sondar o seu coração, né? E é isso que a gente quer ensinar. Porque uma vida abençoada, ela parte a partir de um momento que a gente tem um coração generoso. Ela parte do momento onde a gente entende que Deus é o nosso dono. E quando a gente está dando o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente está fazendo um reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Amém? Né? Só para terminar, essa semana eu estava vendo um podcast, né, de um cara que ele falou assim: estudei a vida de muita gente rica, estudei a vida de muita gente famosa. Ele nem é cristão, gente. E ele falou que encontrou um ponto em comum na vida dessas pessoas. Sabe o que foi? Todas elas eram pessoas extremamente generosas. Generosidade não é um princípio para quem é crente, não, gente. Generosidade é um princípio para todo mundo. Se você quer ter uma vida bem sucedida, se você quer ter uma vida abençoada, não tem a ver, sabe? Eu já vou até tirar. Isso aqui é a forma como Deus criou o universo, é como Deus nos criou, sabe? Não tem como Ele derramar mais na sua vida se você não estiver derramando naqueles que estão próximos de você. Amém? Dentro disso, então, toda semana nós vamos ter um desafio, né? E o desafio dessa semana para você, né? A gente vai lançar nas redes sociais. Pastor Oliver esqueceu, já estou falando aqui em público porque ele esqueceu aqui, era para estar no telão também, tá? Então, esqueceu de trazer, mas já vai estar nas redes sociais amanhã. Toda semana nós vamos ter 2 desafios que eu queria que nós, como igreja, a gente se desafiasse a ser generoso ao longo dessa semana, tá? Então, ao longo dessa semana você tem 2 desafios para fazer, tá? O primeiro, eu queria que você escrevesse um recado, uma carta para alguém, uma mensagem
inesperada para uma pessoa, elogiando essa pessoa e falando características que você admira nessa pessoa. Tá bom? Uma pessoa que Deus trouxer ao seu coração, você vai mandar uma mensagem falando características boas para essa pessoa e agradecendo pela vida dela. Não precisa ser, pode ser uma pessoa até não cristã, que vai ser um exemplo para essa pessoa de generosidade. Outro passo que você vai ter que dar essa semana, você vai pagar um almoço para alguém essa semana, tá bom? Ó, tô disponível, viu, gente? Tô brincando, mas ó, você vai então pagar um almoço para alguém essa semana. Você vai convidar alguém para almoçar e vai pagar para essa pessoa. Amém? Tá combinado, gente? Todo mundo topa fazer esse desafio de generosidade essa semana? Então só levanta a sua mão, fazendo um compromisso comigo que você vai cumprir esses 2 desafios de generosidade ao longo dessa semana. Então você vai escrever uma mensagem uma mensagem elogiando alguém, e você vai pagar um almoço para uma pessoa essa semana também, tá bom? Levante suas mãos pro alto. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Pai, declaro uma semana abençoada sobre cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, uma semana debaixo da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um abraço quem está do seu lado, fala: você é uma beleza, até domingo que vem, valeu!